Graça e paz, meus irmãos. Passaram bem a semana? Passou bem a semana, Léo? Tudo na paz? Qualquer hora dessa eu vou pregar aqui o chapéuzinho seu, Léo. Ele é massa demais. O seu, quando eu vou para uns cantos aí, eu costumo levar ele para qualquer lugar que eu vou, que você me deu de presente. Léo me deu um. Eu estava com ele no Lar Batista domingo passado, não estava? Massa demais. Não. Jesus chorou. Ele chorou. Ele chorou. Jesus chorou. Jesus chorou. Vou começar essa mensagem de hoje contando para vocês uma experiência. Acho que algumas pessoas que já sabem, mas eu vou repetir. Quem não escutou, escute agora, porque acho que tem gente que... porque acho que tem gente que nunca ouviu eu contar essa história. Eu gosto muito de dirigir em estrada, sabe, Maíldo? Eu já gostei mais. Agora eu estou ficando meio velho, aí eu estou ficando meio preguiçoso. É muito melhor andar de avião do que de carro. Mas eu gosto muito de estrada, sabe, Aldo? Eu gosto de estrada. Eu gosto de estrada pelo seguinte. Eu saía daqui, Alda, dirigia 1.850 quilômetros daqui da porta da minha casa, no Cordeiro, até a rua Duque de Caxias, 25, lá no norte de Minas, em Montes Claros, dá 1.850 quilômetros. Eu dava uma tirada daqui num dia, no outro dia eu almoçava lá em casa de minha mãe. Mas já fiz pior, eu saía daqui em Belo Horizonte, dá 2.300 quilômetros, dirigindo, 2 dias no máximo, dirigindo. Eu gostava muito de viajar. Depende do seu pé. Sabe por que eu gosto de dirigir? Porque assim, é muito legal na estrada a gente conhecer, parar para comer as comidas típicas de estrada, sem pressa. Sem pressa, esse que é o problema. Por isso que eu estou dizendo. Conhecer pessoas, aquelas pessoas que estão vendendo coisa na estrada, conhecer a história de vida delas, a gente conversa com as pessoas, elas contam para a gente, né? Elas dão importância, curtir as paisagens. Hoje eu não faço mais isso, não. Estou ficando meio preguiçoso e meio medroso, e as estradas estão complicadas, né, Marcelo? Então a gente está correndo. Mas numa dessas também, uma dessas presepadas que eu fazia, Alda, eu vinha de Minas para cá e vinha com um amigo meu, pastor Carlos Fabiano, passou lá em Montes Claros também. E lá na BR-101, entre Bahia e Sergipe, eu lembro disso claramente. E Fabiano dirige muito bem. Só não dirige melhor que eu. Mas dirige bem, viu, Fá? Se você estiver escutando, você vai escutar essa mensagem, talvez. Saiba que eu dirijo melhor que tu. Mas tu também é um bom motorista. Eu vivi uma experiência muito bacana, assim, muito marcante na minha vida. O Fabiano vinha pisando e eu no banco do carona. Aí eu do outro lado da pista, irmã Vera, eu vi que tinha uma pessoa assim, deitado, com a cabeça assim, muito próximo da pista de rolamento. E eu pensei aqui com a minha cabeça, aquilo me inquietou, aquilo me incomodou demais, sabe? Eu fiquei pensando assim, cara, vai acontecer alguma coisa. Aí, e aquilo pensando e o carro andando, aquilo pensando e o carro andando. Aí eu falei, pare. O que foi, rapaz? O que se passou? O que se passa? Esqueceu alguma coisa? Eu falei, não, sabe o que é? Para aí que eu vou te explicar. Eu vi ali do seu lado, você passou, você está atento na estrada, mas eu vi uma pessoa caída ali no outro lado do acostamento e a cabeça dela está muito perto da pista de rolamento, vai passar um carro, vai passar em cima dela. E eu fiquei imaginando aquela cena, um caminhão passando e pá, pegando aquela pessoa. Eu falei, vamos voltar lá? Vamos. Se está te incomodando, vamos voltar. Nós manobramos o carro, voltamos. Nós chegamos lá, a pessoa estava, de fato, muito perto da pista. Muito perto. Aí nós olhamos, ela estava viva, a pessoa estava viva. Parecia um andarilho pelas coisas que estavam assim perto dela, né? Essas pessoas que andam assim na pista, vai lá para cá. Chegamos perto dela, senhor, sacudimos ela, nada. Desacordadaça. Parecia que estava desmaiada. Aí nós falamos, o que nós vamos fazer? Aí nós vamos pegar ela. Pegamos na perna, pegamos no braço, assim, carregamos ela desacordada. Aí colocamos ela assim no acostamento, bem na beira, o máximo possível para dar segurança. E ela desmaiada, né? Pegamos uma coisa nas tralhas dela, colocamos na cabeça dela para levantar um pouco a cabeça dela. E o homem inerte, meus irmãos. Inerte, nessa confusão toda, a gente conversando e pegando, e ele inerte.
É uma missão cumprida. Bom, agora estou com meu coração mais em paz, vamos embora. Vamos orar por ela primeiro? Vamos. Pastor Carlos Fabiano fez a seguinte oração: querido Deus, cuide desse teu filho, Senhor Deus. Nós não conhecemos ela, mas o Senhor conhece, e conhece melhor que nós. Por isso nós queremos te pedir que o Senhor a livre de todo mal. Em nome de Jesus. Meus irmãos, quando o Carlos Fabiano falou em nome de Jesus, essa frase dita, aquele homem que parecia morto. Imediatamente ele suspirou, esboçou uma reação, sabe? Que o poderoso nome de Jesus abalou o mundo espiritual, invisível naquela hora. Estava totalmente inerte. Se a minha formação fosse pentecostal, eu ia dizer, o diabo saiu dele naquela hora. Mas como eu sou um batista meio convencional, eu falei, esse nome é poderoso mesmo. Pense no nome arretado. Foi ser dito esse nome, Deus falou, vão em paz, eu cuido dele, vou cuidar de vocês até você chegar lá em Recife. E de fato, nós chegamos aqui de Recife, cuidado pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Mas nunca ouvi falar daquele Senhor, meu velho, mas nunca. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas aquela oração naquele dia, eu tenho tanta esperança no meu coração de que Deus tenha cuidado dele. E quando eu lembro dessa história, eu falo, Deus, continue cuidando daquele Senhor. Exemplos assim, com certeza, Gibson, tem nas nossas vidas. Todos nós aqui temos experiência assim. Quando o nome de Jesus foi dito, o mundo espiritual se abalou. Porque cremos num Deus que Ele esteve aqui conosco, Emmanuel esteve aqui conosco. E Ele tem poder, e Ele mesmo disse, Alda, todo poder me foi dado, na terra e no céu. Todo poder. Não é eu tenho pequeno poder, não. Eu dividi meu poder com o Pai, não. Todo poder me foi dado na terra e no céu. E esse homem com esse tanto de poder chorou. Jesus chorou. Jesus chorou 3 vezes na Bíblia, que a Bíblia registra. Eu acho que ele chorou muito mais, que ele era chorão. Ele era chorão igual o irmão Vera, igual o irmão Antônio. Acho que menos um pouco, irmão Antônio. Acho que menos. Jesus chorou uma vez por Jerusalém. Chorou por Jerusalém. Jesus chorou um dia que ele estava tão angustiado antes da crucificação, que ele chorou também. E ele chorou nesse episódio que nós vamos refletir hoje, que está lá em João 11:35. Você não precisa nem ler a Bíblia, nem precisa abrir sua Bíblia, porque é tão grande o versículo, acho que dá para a gente decorar. Não é o menor, porque vai depender da versão, porque tem uns menores em termos de letras, né? Por exemplo, disse Jó, é menor um pouco, né? Só 5 letras, né? E é um versículo. Ou então, não matarás. Mas realmente é um dos menores versículos da Bíblia, e nós vamos repetir esse versículo agora. Jesus chorou. Agora vocês, o ensaio ficou bom. Jesus chorou. Pai, eterno, soberano Deus, obrigado, Senhor Deus, por ter enviado o teu Filho ao mundo, aqui onde nós estamos, para viver entre nós, pecadores, vivenciar nossas dores, nossas angústias, nossas aflições, experimentar nossa fragilidade, nossa finitude. Isso o Senhor fez. Aquele que sempre teve todo o poder, mas optou por se tornar vulnerável só para nos entender, só para isso, se esvaziou para nos entender. Nos conduza, Senhor Deus, nessa reflexão da tua
bendita e inerrante palavra, desconsiderando nossas muitas, incontáveis limitações. Tanto eu como portador, como todos os irmãos que estão aqui como ouvintes, somos muito limitados, Senhor Deus. Fale aos nossos corações com a singeleza, delicadeza, educação que o Senhor sabe, só o Senhor sabe falar para nos convencer. Em nome do poderoso nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém. Eu, às vezes, fico intrigado com essa coisa da encarnação de Jesus, e eu acho que a coisa mais impressionante que existe é a encarnação de Jesus. Um Deus se fez carne. Gibbs, para pensar, Gibbs, não é um negócio meio esquisito? Davi, no Salmo 139:4, falou assim: graças te dou pela forma assombrosamente maravilhosa como me formaste. A palavra que Davi usa. Te agradeço pela forma assombrosamente maravilhosa como o Senhor me formou. Deus formou todo ser humano de forma assombrosa, coisa maravilhosa. Mas Jesus, ele extrapola tudo. Porque Jesus é o único que é 100% gente, Léo, mas ele também é 100% Deus. Olha que coisa para caber na nossa cabeça. Loucura. 100% Deus, o Criador do universo, de tudo que você imagina, Jesus é 100%. Ele estava lá com Deus na criação do universo. Mas ele é 100% nós. Ele comeu feijão, teve dor de barriga, chorou. Jesus chorou. O nome de Jesus no grego é Iesus, que no aramaico, Alba, é Yeshua, que vai ser no português traduzido como Josué. Yeshua significa Yahvé ou Jeová é conosco. Essa é a salvação. E o nome Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. Está no hebraico, vai ser Mashiach, que é traduzido como Messias. Por isso que Jesus Cristo significa literalmente Jeová é o Messias. Jeová é o Messias. Para os judeus, ou para o judaísmo, irmã Hilda, para os judeus ortodoxos, eles não acreditam ainda que Jesus veio, o Messias ainda não veio. Por isso eles estão celebrando, aliás, celebraram agora dia 15/9, sexta-feira, não foi? Sexta-feira passada, eles celebraram o ano 5.784, o calendário deles. E eles entendem que isso é o ano de formação do mundo. Do mundo, 5.784. E eles acham que o Messias vai vir até o ano 6.000. Até 6.000 o Messias vai vir. Então, falta apenas 216 anos para o grande acontecimento acontecer na cabeça do judeu ortodoxo. Para nós cristãos, Jesus já veio, nós não só cristãos, mas também para os judeus messiânicos, que eu gosto muito deles. Eu sou um pouco meio judeu messiânico também. Vocês podem reparar que eu não escrevo o nome de Deus de jeito nenhum. Eu não escrevo Cristo de jeito nenhum. Eu não escrevo nem Jesus de jeito nenhum. Porque quando eu estava fazendo meu doutorado em judaísmo messiânico, eu aprendi com eles que o nome de Deus não pode ser apagado. E, portanto, como Jesus é Deus, eu também não posso apagar o nome de Jesus nem de Cristo. Por isso que eu sempre escrevo com apóstolo. Porque se alguém apagar, eu fui responsável. O nome de Deus não pode ser apagado. Aprendi com eles, com os judeus messiânicos. Então, eu sou um pouquinho judeu messiânico. Ele já esteve aqui. Agora, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que também me impressiona. Duas coisas nessa vinda de Jesus, Gibbs. A primeira delas, como foi discreta a vinda de Jesus da primeira vez, Léo. Deus veio na terra, Deus, presta atenção. Deus chegou na terra e foi uma coisa extremamente sem alarde, sem exibicionismo, sem ostentação nenhuma. Deus que chegou na terra. Deus chegou discretamente na terra, Gibbs.
Deus não se preocupou em preparar um palco espetacular para ser feriado mundial o dia que o meu filho chegou na Terra. Não, e Deus podia fazer isso. Presta atenção, o poderoso Império Romano da época dominava, Léo, já tinha 1000 anos que ele estava. Demorou 1000 anos o Império Romano de poder. Mandava tudo na época. O imperador César não deu nem bola para Jesus, nem sabe. Jesus, um sujeitinho lá de... O quê? Uma famíliazinha lá de Nazaré, não estou nem sabendo o que se trata. Os caipira. Herodes, que era rei da Palestina na época, irmã Hilda, continuou lá fazendo suas falcatruas, porque ele era cheio de falcatrua, igual os políticos de hoje. Naquela época já tinha, 2023 anos já tinha cheio de falcatrua também, irmã Hilda? Igual hoje tem, não acaba não. Não cabe, irmã Hilda. Pilatos, governador da Judéia, continuava a sua rotina sem desconhecer o acontecimento. Não estava nem aí. Os comerciantes, Jô, totalmente alheios ao evento da chegada de Jesus. Nem sabia. Quer ver a prova que é isso? Estava num período de recenseamento. Os donos de pensão, os donos de pousadas, os hotéis 5 estrelas, tudo preocupado em encher a lotação dos hotéis todas. Tanto é que chegam uns visitantes lá, uma famíliazinha humilde, lá de Nazaré, para se regadastar em Belém. Sabe, mamãe, ali por que eles foram regadastar em Belém? Porque José era da tribo de Davi, e a sessão de recadastramento dele, pôr o dedinho lá na digital, era de Belém, aí ele teve que ir para lá, saiu de Nazaré e foi para Belém. Então, a sessão eleitoral dele era de Belém, por isso que ele foi para lá. Cumprir a profecia. Tu, Belém Efrata. Olha como é que Deus trabalha. E essa família que foi para lá, uma matutinha, um carpinteiro, nem lugar para eles tinha se hospedado. Olha que nível de desimportância, nem sei se tem essa palavra, mas foi assim. O Messias, o Filho de Deus, chegou, tinha nem vaga para ele. Gente, não é incrível que um evento que dividiu para sempre, presta atenção, para sempre a história da humanidade. Nós estamos em que ano? Depois de Cristo. O evento que dividiu a história da humanidade passa desapercebido quando acontece. Deus não teve a menor preocupação, sabe, de fazer no chegada do seu filho um espetáculo, ser feriado no mundo inteiro, nada disso. Poucas pessoas perceberam isso. Mas sabe por que isso, irmã Vera? Tudo de Deus tem uma explicação, né? Porque Jesus, irmã Vera, ele não veio para fazer mudança em estruturas organizacionais. Jesus não veio para fazer mudança em estruturas operacionais ou funcionais. Jesus veio para fazer transformação de pessoas. E essas pessoas é que precisam fazer as mudanças, né? Por isso que ele espera muito de nós. É isso que Jesus veio fazer. Todos os grandes impérios do mundo que já existiu, já passou. O Império Romano, Gerson, que dominava na época, durou 1000 anos. Os Incas dominou aqui na América do Sul. Passou. O Império Otomano passou. O Império Britânico já tomou conta do mundo quase todo. Passou. Todo império passa. Mas a história da humanidade está dividida antes e depois de Jesus. Para sempre. Porque ele veio para transformar pessoas. E essas pessoas transformam o mundo. Quem era Saulo, virou? Como é que era seu nome antes de conhecer Jesus, Gibson? Seu nome, antes de conhecer Jesus, lá no seu trabalho. Como é que você era conhecido, Gibson? Como é que você era conhecido, Gibson? Como é que você era conhecido, Gibson? Antes de você se converter e virar o levita que você é hoje? Era não. Como era seu apelido?
o divisor. Quando Jesus vem, ele transforma o galo é transformado num levita. Olha que coisa bacana. Os perdidos são salvos. Os mortos se tornam vivos. Chegada nada totalmente discreta, nada de retumbância. Mas a mensagem dele é violenta, com toda a suavidade. Olha que homem extraordinário. Segunda coisa que me impressiona na chegada de Jesus. A segunda coisa. É intrigante isso também, como é que é surpreendente. Como é que pode tanto poder chega na fragilidade de um bebê? Para pensar isso aí. Existe coisa mais frágil que um bebê? Eu fico olhando assim, a girafa quando nasce, uma girafinha, cai daquela altura da mãe, no chão e já fica com as perninhas inteiras, já sai andando, não é? Um pescocinho assim, já vai. Agora olha o bebê, como é que é? Pense numa coisa indefesa, o tal do bebê, não é, Alda? Aí Jesus vem no corpo de um bebê. Agora olha que coisa, aquele que um dia a irmã disse assim, haja luz, tudo no escuro, e ele disse, haja luz, e houve luz no universo. Agora está ali sendo iluminado por uma lamparina. Olha que coisa impressionante. Ele disse, haja luz, e o universo ficou iluminado. Ele precisava de ser iluminado por uma lamparina. Para pensar, aquele que um dia disse para Moisés assim, diga ao povo diante do Mar Vermelho, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E o povo passa no mar, dentro do mar seco. Ele agora está ali, precisando de alguém para dar um banhozinho nele. Olha que coisa paradoxal. Como é que pode aquele que derrubou as muralhas de Jericó, agora precisa da proteção de um insignificante carpinteiro, de uma vila, precisava da proteção do pai. Mas olha que coisa. Aquele que um dia ele alimentou milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, precisava mamar, senão ele morria de fome. É ou não é impressionante isso? Olha o que Deus fez. É assombroso ou não é? Aquele corpinho miúdo, frágil, vulnerável, está abrigando todo o poder. Olha que coisa, gente. Da plenitude da divindade, Deus está ali instalado naquele corpinho de Jesus. Paulo fala isso com muita preciosidade, lá em Colossenses 2,9, Paulo diz assim, nele Jesus habita corporalmente, toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. Então, nosso Senhor Jesus, ele não alcançou a divindade por evoluções, não, como algumas religiões querem pregar, por reencarnações, nada disso. Ele é a encarnação do Pai. Jesus se fez carne, Jesus se fez osso, Jesus se fez músculo, neurônios, hormônios, e habitou entre nós. Tudo isso que o ser humano tem, porque ele é Emanuel. Emanuel. Seu nome é Jesus Cristo. E no princípio, antes de tudo, antes de todas as coisas, o Verbo estava com ele, o Verbo era ele, Jesus Cristo. Chegou no mundo assim, sem suntuosidade nenhuma, simplesmente chegou. Não chegou chegando, já viu daquelas pessoas que chegam numa festa, chegando numa festa, espalhafatosa. Jesus não, Jesus chega discreto, delicado, cresce em graça, cresce em estatura, relaciona com gente. Somos nós assim. Andava com gente excluída, andava com pecadores. Falei aqui a semana passada, não foi? Que ele andava com pecadores e publicanos. Jesus se irritou, Jesus sorriu.
Jesus comeu, Jesus bebeu. Aliás, era uma das características que eu vou falar dele. Olha o glutão, olha o beberrão. O povo reclamava muito disso, dele. Jesus gostava de uma comidinha, de uma bebidinha, mas acima de tudo, dessas características todas de humana, Jesus foi sensível às nossas dores, ele foi sensível às nossas aflições, ele chorou, Jesus chorou. Por isso que nós cremos num Deus que chora. Cremos num Deus que chora. Ele chora pela nossa dor. Sabe, Simone? Por que ele chora pela sua dor? Porque se dispôs a senti-la. Ele entende a sua dor, Léo, mais do que você, às vezes. Porque ele conhece os porões da sua alma, que você não conhece. Às vezes você tem que ficar fazendo terapia a vida inteira para se conhecer. E olhe lá se você vai se conhecer. Porque qualquer ciência humana é falha. Mas Jesus conhece o porão da sua alma. Que coisa. E entende. Olha que coisa impressionante. Ele conhece e entende. E ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um Deus nosso que chora, ele se propõe a aliviar nossas dores. Nós estávamos falando aqui mais cedo, os meninos comentando, né, que eu, por força do meu trabalho, eu já andei em muitos lugares do mundo, muitos países. E aí realmente nós temos histórias memoráveis, todos nós, né, por onde a gente passa, a gente tem histórias memoráveis para contar, não tem? A gente tem história na vida da gente, e quando a gente vai ficando mais velho, igual eu que já estou quase 90 anos, então a gente vai tendo histórias para celebrar, a gente vai tendo histórias que a gente lembra com tristeza, não é, Jô? Está marcado lá. A gente vai ter história que nos comoveu, quando a gente lembra, a gente chora. A gente vai ter história que nos revoltou também, injustiça que aconteceu, história que nos marcaram. Eu tive muitas histórias na vida, porque eu viajei muito em muitos países, e Brasil, conheço o Brasil quase todo. Tantas histórias. Por que eu estou te falando isso? Eu vou contar para vocês por quê. Um dia eu estava na África, eu e Josi fomos, acho que na Namíbia, se eu não me engano, nós fomos visitar uma base da Jocum. Meus irmãos, era assim, a cidade, Gibbs, que tinha luz artificial mais perto, devia estar no mínimo uns 300 quilômetros de onde quem estava. Escuridão total. Só que nesse dia não tinha lua, mas o céu estava totalmente limpo. Totalmente limpo, só estrelas no céu, sem lua, sem nada, mas um céu limpo, sem nuvem. Eu nunca vi na minha vida uma coisa tão extraordinária, espetacular daquele jeito. Milhões, milhões, bilhões de pontos cintilantes assim no céu inteiro. Você olhava assim, aquela coisa impressionante de tantas estrelas cintilando no céu. Eu acho que mais nunca ouvi aquilo. Porque foi um dia muito especial, porque não tinha nada atrapalhando. Nem a luz da lua atrapalhava, ver aquela suntuosidade. E eu lembro que naquele dia eu lembrei, foi isso que Davi viu. O dia que ele falou assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está lá, ele registrou no Salmo 19. Meus irmãos, foi uma coisa tão bonita que eu acho que é impossível a gente descrever com palavras, sabe? É indescritível. Então, eu agradeço muito a Deus por essa experiência que eu vivi. Mas tem muitas coisas na história da humanidade, Gilson, que eu gostaria muito de ter presenciado. Esse dia foi muito bonito. Mas você quer ver uma coisa que eu gostaria muito de estar, um dia que eu gostaria muito de estar? Eu queria muito estar no dia 28/8/63, lá onde que esse pastor Batista fez um discurso falando, eu tenho um sonho. Eu queria estar nessa plateia ali, escutando ele falar. Eu tenho um sonho, combate ao preconceito, combate ao racismo, um discurso que entrou para sempre para a história da humanidade,
Belíssimo discurso. Se você nunca escutou, entre na internet, no YouTube e ouça com carinho o que o pastor Martin Luther King Jr. falou. Ele termina o discurso dele bem assim. Olha como é que ele termina, olha que coisa linda. Que a liberdade ressoa em cada montanha e cada pequena elevação do Mississippi. O estado mais racista que tinha essas vezes. Que de cada encosta a liberdade ressoe. E quando isso acontecer, quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando a deixarmos ressoar de cada vila e cada lugar, de cada estado e cada cidade, seremos capazes de fazer chegar mais rápido o dia em que todos os filhos de Deus, negros, brancos, judeus, gentios, protestantes, católicos, poderão dar as mãos e cantar a palavra da antiga canção espiritual negra, finalmente livres, graças a Deus Todo-Poderoso, somos livres, finalmente. Como que a gente não chora com uma coisa dessa? Eu queria muito estar no dia da da queda de Berlim. 28 anos de vergonha de um muro separando uma nação, dois povos, como se o Brasil tivesse um muro no meio, brasileiro de um lado, brasileiro do outro, sem poder falar, família sem poder falar. Um dia esse muro vergonhoso é derrubado. Eu queria estar lá para dar uma marretada nele, derrubar esse muro. Só um pedaço. E eu tenho lá em casa um pedacinho dele desse tamanhozinho, que eu pedi a uma pessoa que esteve na Alemanha para trazer para mim. Maravilhoso artesanato. Eu queria também a história da Bíblia. Eu queria muito tal dia, lá na sala de Davi, no trono de Davi, bem sentadinho lá, escutando o dia que Natan colocou o dedo no nariz dele. E eu já falei aqui na igreja que eu quero muito conversar com Natan sobre essa cena. Davi apronta. E Natan conta a história para ele, e ele fala, pergunta para Davi, você acha que eu devia, o que esse camarada que fez essa presepada devia fazer? Natan põe um dedo na cara dele e fala, esse cabra safado foi tu, rapaz. Cabra safado. Exato, sem caráter. Quem é que não gostaria de estar no Sermão do Monte o dia que Jesus pegou sobre as bem-aventuranças? Já pensou? Imagina, gente. Jesus falando sobre as bem-aventuranças, que nós lá sentadinhos escutando, babando. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quem é que não gostaria de estar no lugar desse? Mas eu, sinceramente, meus irmãos, todas essas cenas, eu queria muito estar nessa cena aqui, no dia que Jesus exercitou essa humanidade dele, o dia que ele chorou, nessa cena que nós estamos meditando. Olha que contexto bonito. Repare, por que eu estou falando tudo isso? É porque eu queria estar lá. Jesus tinha uma família muito querida, que ele gostava demais. A família morava em Betânia, 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. 3 irmãos. Eles gostavam demais de Jesus, Jesus gostava demais deles. Aí Lázaro adoece, Alda. As irmãs preocupadas mandam um WhatsApp para Jesus. Senhor, Lázaro, que o senhor tanto ama, está dodói. Jesus pega o WhatsApp, lê, responde. Não se preocupe, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Jesus lê a mensagem, ele estava na Pérea nessa época, Gibson. Perto de Betânia. Em vez de ir para lá, sabe o que ele faz? Ele fica lá 2 dias ainda, no bem bom, comendo e bebendo, ele gostava. Desconsiderou a mensagem do WhatsApp. Depois disso, passou 2 dias, ele ainda foi 2 dias, que ele foi para a Judéia. Que falta de consideração do homem, né? Quando passa 4 dias que ele chega em Betânia, e o homem já tinha morrido há 4 dias, irmã Nilda. 4 dias morto, Gibson. Então atente para uma coisa, quando Jesus chega lá,
Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido, não esqueçam disso. Jesus sabia. Lembra o que ele falou no WhatsApp dele? Não se preocupe, não. Isso é para a glória de Deus. Quando ele chega lá no local, vem Marta. Marta vem, fala com ele. Se o senhor tivesse aqui, se o senhor não tivesse sido negligente e tivesse dado atenção para a gente, se o senhor tivesse consideração conosco, meu irmão não estaria morto. É isso que Marta fala para ele. Eu vi seu WhatsApp. Está dizendo lá que isso é para a glória de Deus. Aí Jesus fala com ela, Marta, fique tranquila, seu irmão vai ressuscitar. Eu não te falei? O que Marta entende? Que esse ressuscitar, irmã Céia, é o último dia, lá na ressuscitação dos mortos. Você acha que isso ia consolar ninguém? É claro que não. Aí Marta fala assim, olha, eu sei que eu vou ressuscitar, que vai ressuscitar um dia, mas não estou falando disso, estou falando que está morto agora. Depois Marta vai, chama Maria e fala, ó, Jesus está querendo falar contigo. Vai lá. Porque ele foi negligente com nós. Está nas entrelinhas do negócio. Aí Maria vem. Quando Jesus vê Maria chorando, vem falar com Jesus. Fala a mesma coisa. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para a cena e vê que todo mundo está chorando, não é só Maria. Todas as pessoas que estavam lá estavam chorando. Diz a Bíblia que nessa hora ele desaba. A Bíblia fala em outras palavras, Alda, fala assim, ele se perturbou. Jesus se perturbou. Jesus se emociona, Jesus se fragiliza, Jesus sente a dor. É interessante, né? Por que ele não sente com Marta, mas sentir com Maria? Esse momento é o Jesus de Nazaré agindo. Com um nó na garganta, ele pergunta assim, onde é que vocês colocaram ele? Onde está o meu amigo Lázaro? Pergunta Jesus. Léo. Alguém mostra assim, ali. Ali, ó. Jesus precisa perguntar isso? Presta atenção. Ali está Lázaro. Nessa hora ele chora. Nessa hora Jesus chora. Verso 33. Jesus chorou. Jesus chorou. O Jesus Cristo divino, que sabia que ressuscitar aquele amigo dele, nesse momento ele cede lugar para o Jesus de Nazaré. O humano que sente a pancada da perda da dor humana. Sabe, queridos irmãos, quando nós sofremos, sabe, José? Quando a gente sofre, o Jesus divino, ele tem exata dimensão do nosso sofrimento, Gui, sabe por quê? Porque ele se fez carne e habitou entre nós. Quando nós sofremos, Jesus, que é 100% Deus, sofre, porque o Jesus 100% gente sabe o que é. Só assim. Por isso que ele chorou. E aí nós vamos tirar 4 breves lições desse choro de Jesus. Breves lições. Primeira lição que nós vamos aprender aqui hoje. Jesus chorou com os que choram. Ele chorou com os que choram. Jesus chora com os que choram. Jesus não chorou naquele momento para fazer uma cena. Jesus não chorou naquele momento porque ele é politicamente correto. Pelo contrário, Jesus não é politicamente correto hora nenhuma da vida dele. Jesus não é hipócrita, Jesus não é cínico. Naquele momento ele chorou porque ele foi impactado pela dor dos que choravam. Bateu nele forte. Então nós cremos, meus irmãos, no Deus que chora, solidário à dor dos que choram. Quando essa dor dos que choram é genuína, a gente costuma dizer, não é lágrima de jacaré ou de crocodilo. Cremos no Deus que chora. Quando o nosso choro é o que nós temos para entregar para Ele, Simone. É isso que eu tenho, Deus, a minha dor. Ele chora conosco. Jesus chora.
quando ele constata a nossa realidade verdadeira. Não adianta você querer embromar Deus, não. Ele tem a leitura da nossa dor verdadeira. Não faça cena para Deus, não. Onde vocês os colocaram? Onde vocês o colocaram? Alguém pergunta. Jesus pergunta e alguém aponta ali. Ali. Alguém mostra. Jesus sabia que Lázaro estava morto. Mas quando ele depara com a dura realidade, de fato o cara morreu, ele chorou. Quando a realidade for dura contigo, Gibson, comigo, mostra para Jesus, é ali, Senhor. Está aqui, Senhor, ó. Está aqui, está aqui. O que está me fazendo chorar está aqui. Essa aqui é a minha perda. Aqui, Deus. Isso aqui é a minha enfermidade. Está aqui. Está aqui, Senhor Deus. O que eu estou precisando de uma renda. Está aqui a minha dificuldade financeira. Está aqui, Senhor. Meu problema na minha família. Está aqui, Deus, a injustiça que eu estou sofrendo. Está aqui, Senhor Deus, a minha falta de propósito. Aqui, Senhor, está a minha ansiedade que eu não estou controlando. Está meu desassossego, a dor na minha alma. Está aqui, Jesus. Cuida, Senhor. Porque eu confio em Ti. O Senhor conhece, Senhor, a minha dor. O Senhor foi igual eu. Cuida, Deus. Cuida das nossas dores. Cuida, Senhor. Terceira lição. Entenda, Josi, o choro autêntico não escolhe lugar. Você pode estar sentadinha no seu lugar. Porque o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder na terra e no céu, não conteve seu choro em público. O choro dele era sincero, para nos ensinar uma coisa. Não tente demonstrar fortaleza, controle emocional, superioridade sobre uma situação, firmeza interior, vergonha de sua fragilidade. Porque Jesus chorou para nos ensinar que o choro sincero não é vergonha, é o derramar de nossa alma diante dele. Jesus chorou para nos ensinar que homens choram, mulheres choram, pessoas choram. Jesus chorou para nos ensinar que o único ser criado à sua imagem e semelhança chora. Jesus chorou para externar sua dor como nós precisamos externar. Jesus chorou. Quarta coisa, entenda isso. Quem ama inevitavelmente chora. Quem ama chora, meus irmãos. Quando Jesus chora, irmã Vera, na cena, todas as pessoas observam e dizem para ele: veja como ele amava Lázaro. Veja como ele amava Lázaro. E a Bíblia nos exorta: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Presta atenção, meus irmãos. A Bíblia, nós professamos um evangelho que precisa ser uma coisa séria. João, o discípulo amado, ele diz assim: se você não ama o próximo, a quem você vê, como é que você quer me convencer que você ama a Deus, que você não vê? Se você fala que ama o próximo, que você está vendo, você não ama ele, você está vendo a pessoa, como é que você me dizer que ama uma coisa invisível? Então, meus irmãos, entenda que o nosso evangelho
precisa ser diferenciado. Nós não podemos dizer que nós amamos a Deus, ao Pai, quando bilhões de pessoas estão sem salvação e nós somos indiferentes. Não diga, meu irmão, que você ama a Deus se você não está nem aí para a dor de milhares de refugiados no mundo, que saem de suas casas só com a roupa do corpo, e você é indiferente. Nem ora, você ora. Não diga, meu irmão, que você ama a Deus se você é totalmente indiferente às injustiças que estão sendo cometidas nesse país e no mundo. Não diga que você ama a Deus se você fica preocupado a semana inteirinha com o seu umbigo, com o seu mundinho, com seus problemas, e você é indiferente aos que sofrem. Não diga que você ama a Deus, você é hipócrita. Não diga que você ama a Deus se o seu evangelho está confinado, está baseado na famigerada rede social. Isso não é o evangelho de Jesus. Não diga que você ama a Deus se seu cristianismo é teórico, mas não é vivido, porque esse não é o cristianismo do Deus que chora. Ele chorou, porque Ele chora com nossa dor. Não diga, meus irmãos, não diga, Moisés, você ama a Deus se você não chora com os que choram. Não diga isso. Deixa eu concluir. Eu queria que agora você fechasse seu olho 1 minuto. Por favor, feche seus olhos 1 minuto. Pense em Jesus chorando. Pense aí na cena, Jesus chorando. E pense que Jesus está chorando por sua causa. Jesus agora está chorando por causa da sua angústia, por causa do seu problema, por causa da sua dor. Jesus está chorando. E agora você vai entregar a Ele confiadamente essa sua aflição, essa sua dor. E você vai dizer para Ele agora: aqui está, Senhor Deus, aqui está, Senhor Jesus, eu te entrego o que tem me causado sofrimento, o que tem me causado dor, o que tem me causado ansiedade, o que tem me causado angústia, o que tem me causado preocupação. Aqui está, Senhor. Te entrego isso agora, Senhor. Entrega a Jesus. E eu quero finalizar, olhe para mim agora, eu quero finalizar com vocês contando 4 verdades. 4 verdades. Primeira verdade, difícil e necessária em nossas vidas, Gibson. Difícil, mas necessária. Aquele que chorou nos alertou. Sabe, Jô? Na vida tereis aflições. Então entenda, meu irmão, ninguém, nem Jesus, nem Ele ficou livre de tribulações e contrariedades. Nem Jesus. As aflições fazem parte do processo de viver. Só não tem aflição que está enterradinho lá no cemitério. Mas se a gente está vivo, vai fazer parte das nossas vidas. Então, é uma realidade dura e difícil, mas é verdade. Não existe evangelho que te blinde, que te imunize de aflições. Isso não existe. Não se iluda, não se deixe levar por igrejas e doutrinas que te promete o que não pode te entregar. Isso é comercialização do maravilhoso evangelho da graça. Na vida tereis aflições. Faz parte de viver. Segunda verdade, essa é animadora. E essa verdade é esperançosa. Vai passar. Vai passar.
mais do que Freud, eu gosto de Carl Jung, que ele diz assim, só não é suportável o sofrimento que for totalmente insuportável. Mas se você suporta, é suportável, vai passar. Toda aflição, toda tribulação, toda dor, que hoje é aguda, vai ser atenuada. É questão de tempo. Deus nos dotou, Deus nos fez assim, com capacidade de superação, para transformar sofrimentos em aprendizados. Nós somos assim. A gente querendo ou não, vai passar. E no crente ainda tem mais uma coisa, se não passar aqui, passa na eternidade para sempre. Meus irmãos, eu acho que não tem coisa mais dolorida, mais difícil do que a morte, não. Porque nós não fomos feitos para morrer. Até a morte, até uma mãe que perde um filho, supera, passa. A dor se transforma em saudade. Vai passar. Terceira verdade, essa é consoladora. Uma verdade muito consoladora. O Evangelho não nos garante blindagem, vacina contra a dor. Mas o Evangelho nos garante companhia. Companhia. Minha mãe dizia, como é que pode uma pessoa não ser crente, meu Deus? Como a presença de Deus na vida da gente é uma coisa maravilhosa. Jesus que fez um de nós, aprendeu com nossas dores. E ele diz, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não pense que você vai vencer por você, mas nele a gente vence as dificuldades. Em Jesus, nós podemos superar todos os desafios da vida, porque Ele pode. E Ele diz, nós, servos do Senhor Jesus, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Oh, meus irmãos, não acredite numa coisa, nós não temos privilégio nenhum. Crente não tem privilégio, irmã Vera. Crente tem companhia. O Senhor está comigo. E a quarta verdade maravilhosa, para me encerrar. Aquele que chegou no mundo discretamente, aquele que chegou no mundo na fragilidade de um bebê, aquele que experimentou nossas emoções, aquele que chorou. Nem a morte o imobilizou, nem a morte imobilizou Jesus. Diante do trono do amigo morto, 4 dias, ele ordena, tirem a pedra, façam sua parte. Coisa interessante, né? Façam sua parte. Precisamos fazer a nossa parte, irmã Vera. Jesus não podia fazer e a pedra voar de lá. Tirem a pedra. Aí ele clama em alta, eu gosto demais desse versículo da Bíblia. Ele clama em alto e bom tom, alta voz. Lázaro! Lázaro! Saia para fora, Lázaro! As estruturas dos céus, toda a estrutura do céu, a estrutura do inferno, pá, desaba. A voz poderosa de Jesus. O morto se levanta, todo enfaixado. Sai do túmulo. Imagina a cena. Ganha ou não ganha todas as cenas que eu contei aqui? Sai de dentro do túmulo todo enfaixado. Porque ele venceu a morte. Sai limpo. Porque ele sai vivo. Para nos garantir vida. Jesus venceu a morte. Para nos garantir vida. Para nos garantir segurança. Para nos garantir salvação. O túmulo de Lázaro ficou vazio, porque a cruz está vazia. Ele venceu a morte. Eu queria muito estar lá nesse dia, viu, Guiz? Por isso que eu queria estar lá. Maravilhosa cena, não foi? Uma das cenas espetaculares do Evangelho. Ver o choro de Jesus na hora que ele transformou e Lázaro sai.
O choro de Jesus se transforma em sorriso. Jesus olha assim, começa a sorrir, fica alegre, a cena muda, alegria, vida. Eu queria estar lá, mas eu não estava. A senhora também não estava, não, irmã Vera? A Alda também, você não estava, não, Alda. Nenhum de nós estávamos lá. Mas hoje aqui, nós entregamos para Ele, hoje aqui, o que tem nos preocupado, sim ou não? E aquele que um dia chorou, ele chorou lá, ele hoje nos garante aqui. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Que Deus nos abençoe. O grupo Logos fez uma música muito bonita. E nós vamos cantar ela agora.